Irmãos, hoje eu quero ler dois textos, tá? Dois trechos, melhor dizendo. Êxodo capítulo 12, o da nossa mensagem, né, que vai de 1 a 14, e depois eu vou ler do verso 21 até o verso 28, tá certo? Do mesmo capítulo. Vou pular aí um trecho, né, a festa dos pães sem fermentos, e vou ler direto a celebração da primeira Páscoa, tá bom? Ou mais instruções sobre a Páscoa. Você já abriu, amém? Êxodo 12, verso 1 diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Verso 5: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Verso 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por lermos a Tua palavra. Obrigado por esse momento tão especial e importante, o momento em que vamos meditar na Tua santa e poderosa palavra. Portanto, fale aos nossos corações, e nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Está aí, irmãos, né? Uma boa leitura, né, que mostra para nós tudo sobre a Páscoa do Senhor, como foi a primeira Páscoa do Senhor. E é isso que nós estamos estudando nesses domingos. Como já falei para os irmãos, esses 3 domingos, domingo passado, hoje e o próximo domingo, se Deus nos permitir, nós estamos vendo e continuaremos a ver sobre a Páscoa. No domingo passado, nós vimos sobre aqueles que participam da Páscoa, ou os que participaram da Páscoa, quando nós lemos aqui o texto de Êxodo capítulo 12. Hoje nós veremos sobre o cordeiro que foi sacrificado. É sobre isso que nós vamos meditar a partir desse texto. Para que você possa se lembrar, algumas considerações a respeito do contexto. O significado de Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa, como nós lemos aqui, e por isso que eu fiz questão de ler o outro trecho, né, que vai do verso 21 em diante, porque ele também diz literalmente o que significa a Páscoa: passar por cima. Disse aí o próprio Deus: quando eu vir, ou quando o destruidor vier e ver o sangue nos umbrais, ele passará por cima da casa de vocês. Isso significa Páscoa. O povo de Deus estava cativo no Egito por 400 anos, sofrendo, sendo escravizado, como nós vimos aqui no domingo passado. E Deus então veio e resgatou esse povo. E a Páscoa simboliza exatamente esse pacto que Deus fez com o seu povo. O sangue, ou a casa que estiver com sangue por cima, eu não destruirei essa casa com morte, mas eu livrarei esta casa, ou estas pessoas, da morte, e aqui fazendo uma alusão claramente sobre a morte eterna, como nós vimos aqui também no domingo passado. Então, Páscoa significa o pacto de Deus com o seu povo. Deus cuidaria do seu povo, Deus salvaria o seu povo. E o seu povo, então, seria temente a Deus, seria obediente a esse Deus. E, como já falamos aqui hoje também, o símbolo representativo da Páscoa é a ceia do Senhor. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando ou comemorando a Páscoa do Senhor. Não tão somente neste dia de hoje, que nós separamos, né, para celebrar de forma mais ávida, por assim dizer, esse dia, mas todo domingo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando esse pacto que Deus fez. Nós estamos lembrando com a ceia do Senhor que Deus cuida de nós, o seu povo, e que nós também precisamos ser tementes a esse Deus. E domingo passado nós vimos o primeiro elemento desse texto de Êxodo capítulo 12, que é os que participam da Páscoa. E nós vimos que os que participam da Páscoa são tidos como família, e como família de Deus, e vimos tudo sobre isso. Se você quiser, já mandei no grupo da igreja hoje, né, a mensagem de domingo passado, para que você possa também meditar. Hoje o que eu quero refletir com os irmãos é sobre outro símbolo, que é o símbolo do cordeiro. Vamos ver o que é isso e vários significados, várias lições, várias aplicações para a nossa vida hoje. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero meditar com você está aí no verso de número 5. Acompanhe comigo a leitura. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Primeira coisa que eu quero que você medite é que este foi o animal escolhido por Deus para este sacrifício específico. Se você for ler toda a lei de Moisés, e você for ler cada sacrifício lá, você vai perceber que há um animal específico para cada tipo de sacrifício. E uma coisa interessante de se notar é que o sacrifício de cordeiros ou de cabritos não acontece primeiramente nesse texto. O sacrifício de cordeiro já era comum no povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, já sacrificava cordeiros a Deus. Agora, qual é a diferença dos sacrifícios anteriores de um cordeiro e de um sacrifício a partir da Páscoa? É porque, irmãos, a partir de agora, o cordeiro, ele teria um novo significado. O cordeiro agora, ele seria necessariamente usado pelo próprio Deus.
E nós vamos ver um pouco disso. Olha só, esse novo cordeiro, ele veio com um significado totalmente diferente e novo. Ele seria um sinal para o próprio Deus. Isso é algo interessante da gente perceber, porque Deus iria usar o sangue desse cordeiro para que as casas fossem marcadas, e Deus então se lembraria, por assim dizer, do seu próprio povo. Veja, a terra do Egito seria atingida por uma matança sem igual, mas Deus, ao ver o sangue, iria se lembrar do povo dele, iria dizer: espera, nesta casa há o meu povo, nesta casa há a minha família, então eu não vou atingir essa casa com essa matança. Irmãos, o cordeiro, ele seria agora uma lembrança para o próprio Deus, por assim dizer. Deus agora deu uma função mais significativa para o cordeiro, deu uma função mais simbólica para o cordeiro. Não tão somente ele seria preparado, seria morto e seria consumido ou comido, não. Agora o próprio Deus usaria o cordeiro que ele escolheu para esse sacrifício. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos por que Deus fez isso, por que Deus escolheu um cordeiro e por que Deus escolheu usar esse cordeiro de forma mais específica. Porque, irmãos, esse cordeiro que foi sacrificado ainda na primeira Páscoa, ele se tratava do próprio Jesus Cristo. O Novo Testamento inteiro vai mostrar isso, vai nos ensinar isso. A Bíblia é muito clara. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, o verso 29, e você vai ver que Jesus foi esse cordeiro que foi sacrificado lá atrás. Por quê? O cordeiro da primeira Páscoa, ele simbolizava que aquele povo de Deus, eles teriam uma nova vida. Eles nasceriam de novo, por assim dizer, porque eles seriam salvos de toda essa matança. No Novo Testamento, esse cordeiro é Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o que, irmãos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está olhando para o horizonte e vê Jesus vindo em sua direção e diz: é dele que eu tenho falado esse tempo inteiro, é ele que é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no passado, e é esse Cordeiro quem tira o pecado do mundo. Então, irmãos, João Batista aqui deixa muito claro que o primeiro Cordeiro pascal se tratava de Jesus. E quando ele enxerga Jesus vindo em sua direção, ele diz: chegou o nosso Cordeiro. Nós seremos agora libertos da escravidão. Agora, como já foi orado aqui, há a possibilidade da vida eterna. E qual é a lição que nós aprendemos sobre o Cordeiro que é Jesus Cristo? Irmãos, a primeira lição que nós tiramos disso é que não existe outro meio de alcançar a salvação. Não existe outro meio de ser salvo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o único que pode nos garantir salvação. O único, nada mais. Por quê? Foi esse o sacrifício que Deus escolheu usar, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos resgatar da morte, da servidão, da escravidão, e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Não há outro meio de ser salvo. Nós, os crentes, precisamos nos lembrar disso e pregar isso às outras pessoas que não conhecem a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas hoje vivem buscando salvação para as suas vidas através de vários meios. Quantas pessoas hoje procuram salvação para as suas vidas de muitas outras formas, mas elas até mesmo não sabem que há um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que esse Cordeiro que foi escolhido por Deus para trazer salvação. Quantos hoje em dia procuram outros deuses, buscando salvação para as suas vidas, para as suas almas? Não vão encontrar,
Eu e você, nós os que já participamos da Páscoa do Senhor, precisamos pregar essa mensagem da Páscoa a essas outras pessoas e dizer: você está procurando salvação para a sua vida? O único que pode dar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este é Jesus de Nazaré. Outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que não existe outro meio de obter purificação dos pecados. Não há outro meio de ter os nossos pecados ou as nossas vidas purificadas de todo o pecado. Jesus, ele não só nos salva, como vai dizer Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus veio para nos salvar, amém? Mas Jesus não veio somente para isso. Jesus veio também para purificar as nossas vidas de todo o pecado, para limpar as nossas vidas de todo o pecado. E, irmãos, muitas pessoas hoje em dia, crentes até, procuram essa purificação dos pecados, ou procuram se livrar de todo o pecado, ou se limpar de todo o pecado, através de coisas vãs. Buscam fazer coisas que não têm o poder para limpar pecados ou purificar a sua vida dos pecados. Muitas vezes nós fazemos rituais evangélicos, por assim dizer, imaginando que esses rituais irão nos purificar dos nossos pecados. Não, se eu der um dízimo, Deus vai perdoar o meu pecado. Não é para isso que você devolve o dízimo. Não, se eu fizer isto ou aquilo, se eu não comer certo tipo de alimento, isso vai me purificar ou vai me deixar mais puro. Não, não é isso que purifica os pecados. A palavra de Deus vai dizer, boca do próprio Jesus, que não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o ser humano. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, o verso 20. Irmãos, esse texto é muito importante para nós os crentes, nós os que participamos da Páscoa do Senhor, para que nós possamos entender de uma vez por todas que só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é que purifica as nossas vidas do pecado. Outra coisa, outros sacrifícios, não tem o poder de fazer nada disso. Olha só, Colossenses capítulo 2, o verso 20 até o verso 23. Colossenses 2, 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Olha a pergunta de Paulo para aquela igreja, algo muito sério. Repito, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso ou com o tempo. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra o que, irmãos? Contra as inclinações da carne. Irmãos, não é a nossa falsa modéstia, não é a nossa falsa humildade, ou, como diz aqui a palavra, né, tratamento austero do corpo, ou uma martirização do corpo, ou você judiar do seu próprio corpo, sei lá, passando fome, passando sede, e até mesmo se martirizando. Não é nada disso que vai fazer você ter a vida purificada dos pecados, não é nada disso. A única coisa que garante purificação dos pecados é o que Paulo diz aí na primeira linha do verso 20. Olhe para a sua Bíblia. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, qual é a única coisa que nos purifica dos nossos pecados? Morrer com Cristo. Novo nascimento é entendermos que o único que tem poder de purificar as nossas vidas, de livrar as nossas vidas da ação maligna dos pecados,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele, irmãos. Não há. Eu não sei da forma como você busca purificação ou perdão para os seus pecados. De uma coisa eu sei: se não for somente em Jesus Cristo, essa sua busca é totalmente vã. Se você faz isso ou aquilo, ou até mesmo deixa de fazer isso ou aquilo, buscando purificação de pecados, perdão de pecados, essa busca ela é totalmente vã, porque, diz João, quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Uma segunda coisa sobre o Cordeiro, ainda no verso 5, vamos ver a forma como o Cordeiro deveria ser, como esse Cordeiro deveria ser, e vai dizer o verso 5, que ele deveria ser sem defeito. O Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Veja, o texto é muito claro, quando diz que o animal a ser sacrificado, o Cordeiro, não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito no corpo, ou nenhuma doença. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe que isso aponta direto para a perfeição de Jesus enquanto homem aqui neste mundo. Quando Jesus andou nesta terra, ele foi perfeito. Nada de errado se achou em Jesus desde o seu nascimento. Pastor, mesmo enquanto Jesus era criança? Sim, mesmo enquanto Jesus era criança. Por quê? Desde o ventre da mãe, Maria, Jesus já tinha sido separado por Deus. Aliás, foi o próprio Deus quem o colocou ali no ventre. E diz: esse será o Emanuel. E esse Cordeiro, ele tinha que ser sem defeito. Ele tinha que passar toda a sua vida sem defeito. Veja, um cordeiro aqui, até ele chegar à idade de 1 ano, vamos ver isso daqui a pouco, ele poderia contrair alguma doença, enquanto esse cordeiro era jovem. Ele poderia quebrar uma de suas pernas, uma de suas patas, enquanto era um cordeiro jovem. Mas diz o texto que, ao chegar à idade de 1 ano, ele deveria ser encontrado sem mancha, sem defeito. Mesmo que esse cordeiro tivesse, por algum motivo, quebrado uma de suas patas e recuperado essa pata, ele não poderia ser sacrificado, porque ainda haveria ali uma cicatriz ou uma mancha ou algum defeito. Toda a vida desse cordeiro deveria ser sem defeito. E isso aponta diretamente para a vida de Jesus aqui nessa terra. Jesus foi o único homem e será o único homem que foi absolutamente perfeito. Não houve pecado algum em Jesus, não houve mancha alguma em Jesus, não houve e não há, e nunca haverá, irmãos, alguém que pode ou até mesmo poderá falar alguma coisa contra a vida de Jesus aqui nesse mundo, principalmente contra o seu sacrifício, muito menos contra o seu sacrifício. Olha só o que Pedro vai dizer à igreja, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de quem? De Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Assim foi a vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Outra coisa sobre como o Cordeiro deveria ser, ainda no verso 5, nós vemos também as características físicas desse Cordeiro. E diz aí o verso 5 que ele deveria ser macho de 1 ano. O que isso significa? O que isso tem a ver com a vida de Jesus? Essa era a idade que um cordeiro era considerado um adulto. Ponto. E ele então estava pronto para o abate. Ele estava pronto para a morte. Ele estava pronto para ser sacrificado. A idade de 1 ano de cordeiro representava que esse cordeiro, ele se encontrava forte, ele se encontrava preparado. Essa era a idade na qual um cordeiro se encontrava na melhor fase da sua vida, ou na fase mais preciosa da sua vida.
e então ele podia ser sacrificado. Quando a gente olha para a vida de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, nós enxergamos exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Para um judeu, irmãos, alguém se tornava um adulto quando esse alguém entrava na idade de 30 anos. Tem alguém aqui com 30 anos? 30 anos. 30 e poucos anos. O irmão Valdeir fez 28, irmão Valdeir é novo demais. Irmã Josi, tem que idade, irmã? 31. Lucas, 32. Eu tenho 34. Então nós estamos na fase adulta. Nós acabamos de entrar na fase adulta. Se Jesus morreu com 33 anos, ou 33 anos e meio, ele começa o seu ministério na exata idade de 30 anos. Jesus era considerado um homem adulto, e com esta idade, ele estava pronto, ou uma pessoa estava pronto, para oferecer mais de si mesmo à sua família, em primeiro lugar. Com essa idade, a pessoa estava pronta para oferecer mais de si mesmo à sua comunidade, ao seu povo. Veja, irmãos, como foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, e Jesus inicia o seu ministério exatamente com a idade de 30 anos. E por quê? Porque Jesus também era um judeu. Jesus também era um judeu. Ele não podia, por assim dizer, fugir das regras do povo judeu. Interessante, irmãos, a vida de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro, ele foi sacrificado sem nenhum defeito, e foi sacrificado no momento certo, na idade exata, em que esse Cordeiro atingia o ápice da sua vida, a melhor fase da sua vida, quando ele estava pronto. Várias vezes você ouve Jesus falar nos evangelhos: não é chegada a minha hora. Várias vezes você vê Jesus correndo do povo ou dos líderes religiosos, porque eles queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus, porque, dizia Jesus, ainda não tinha chegado a hora, porque ele foi sacrificado, ele foi imolado na hora exata, no momento certo, assim como o primeiro Cordeiro Pascal. Irmãos, a última coisa que a gente vê sobre o Cordeiro no nosso texto está aí do verso 8 até o verso 10. Acompanhe essa leitura, por favor. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Está vendo que o churrasco é coisa de Deus, irmãos? Está vendo aí? Amém? Amém, glória a Deus. Com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Assim vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. E o texto continua. Algumas coisas sobre como o cordeiro deveria ser consumido. Primeira coisa, o cordeiro na primeira Páscoa deveria ser comido com pães ázimos, ou, como está aí na sua versão, pães sem fermentos. E aqui, irmãos, há algo muito interessante, porque a gente não pode pensar no fermento como nós conhecemos hoje em dia, né? Aquele pozinho que é até um pouco cheiroso, ou talvez não tem cheiro algum. Não é exatamente a mesma coisa. O fermento aqui no mundo antigo se tratava de uma comida azeda, uma comida que já estava perdida, podre, e essa comida iria ser misturada com a boa comida, para que havesse ali uma fermentação daquela comida. Para que a gente possa entender um pouco mais, seria hoje como você faria uma coalhada, não é? Ou como você faria um queijo, não é isso, irmã? O que acontece? Você pega o coalho, não é? E você coloca no leite bom, e aquele coalho vai fazer o quê? Vai fermentar aquele leite, até que aquele leite ou aquela outra parte, aquela comida boa, seja completamente transformada por aquele fermento, por aquela comida podre. E aqui, quando a gente olha
para o Novo Testamento, eu vou citar e ler alguns textos para os irmãos. Muitos lugares no Novo Testamento, o fermento é símbolo de podridão, é símbolo de perdição, de pecado. Quer ver? Mateus capítulo 16, o verso 6. E Jesus lhes disse, aos discípulos: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Outro texto, Marcos capítulo 8, verso 15. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Lucas capítulo 12, verso 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. O que Jesus disse? Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora um texto que eu amo de paixão, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a verso 8. 1 Coríntios 5, verso 6 e verso 8, vai dizer: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam massa nova, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, olha só, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa não com fermento velho, nem com fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão da verdade. Irmãos, o que significa dizer que a Páscoa deveria ser comida, ou o cordeiro deveria ser comido sem o pão sem fermento? Significa dizer que nada de ruim poderia ser misturado com aquela comida. Aquela comida precisava ser uma comida pura, precisava ser uma comida limpa de qualquer contaminação. É assim que nós participamos da Páscoa ou da ceia do Senhor. Quando Paulo diz que o homem examine a si mesmo e depois participe, é para que nós possamos ver se há alguma coisa que nos mancha, que nos contamina. E assim a gente pede perdão ao Senhor e participa. Outra coisa sobre como o cordeiro deveria ser consumido, está aí no verso 8. Era para ser comido com ervas amargas. O que significa isso? Estas ervas simbolizavam a amargura do povo no Egito. Essas ervas amargas simbolizavam todo o sofrimento que o povo estava passando e passou na terra do Egito. Então eles iam comer do cordeiro, bebendo ervas amargas ou com ervas amargas, para que eles pudessem se lembrar o tanto que nós sofremos aqui no meio desse povo, e também ao mesmo tempo se lembrar daquilo que estava prestes a acontecer, como vimos aqui no domingo passado, liberdade de todo esse sofrimento. Mas também essas ervas amargas apontavam para uma outra coisa, apontava para Cristo Jesus, aquilo que Ele passaria na cruz do Calvário, todo o fel, todo o escárnio, tudo aquilo que Jesus iria sofrer. Essas ervas amargas também era para apontar que esse cordeiro, ele iria passar por sofrimento. A vida desse cordeiro seria uma vida amarga, seria uma vida dolorosa. Esse sacrifício seria o mais doloroso de todos os sacrifícios. Assim seria o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comido com ervas amargas. A última coisa sobre como o cordeiro deveria ser consumido. O cordeiro era para ser consumido por completo. Está aí no verso 10. Não podia sobrar nada. E se sobrasse, deveria ser feito o quê? Consumido pelo fogo. Deveria ser queimado. Nada poderia sobrar desse cordeiro. Por que isso? Porque, irmãos, Jesus, ele foi totalmente consumido por causa dos nossos pecados. Glória a Deus, irmãos. Amém? Jesus foi completamente consumido por causa dos nossos pecados. Jesus não se doou pela metade.
Jesus não se doou de qualquer jeito. O sacrifício de Jesus foi completo. É por isso que não precisa haver mais nenhum sacrifício para a salvação, não. Porque o sacrifício de Jesus foi totalmente eficaz, porque ele foi totalmente completo. Uma lição nós aprendemos aqui é que nós podemos confiar no sacrifício de Jesus. Quando você ouve ou quando você fala que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, você precisa crer que esse sacrifício foi completo. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Entregou o seu próprio Filho para morrer de forma completa. Há um filme muito interessante, nós assistimos aqui com os jovens, há muito tempo atrás. Se lembrar o nome do filme, pode falar, eu não me lembro. Mas é um jornalista que ele quer provar se Cristo ressuscitou. E para provar que Cristo ressuscitou, a primeira coisa que ele tem que provar é se Cristo morreu. Há muitos ensinamentos, há muitas doutrinas que mostram que Cristo não morreu. Pelo menos não por completo, por assim dizer, se isso é possível. E esse jornalista, então, em toda a sua pesquisa, e ele faz entrevista com muitas pessoas, muitos profissionais, faz entrevista com um médico, não é? E esse médico, ele prova lá para esse jornalista que Jesus não tinha como ter escapado daquela lança que foi enfiada no seu lado. Não havia como escapar daquilo. E ele então, ao final do filme, ele se rende aos pés de Jesus. Ele não só prova que Cristo morreu e ressuscitou, mas ele se rende ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sacrifício de Jesus foi completo, irmãos. Não foi de qualquer jeito, não foi pela metade. E nós podemos confiar nesse sacrifício. Por quê? Porque, irmãos, esse sacrifício não foi um sacrifício inventado pelo homem. Não foi. Esse sacrifício não foi um sacrifício que foi pensado por um ser falho, por um ser limitado. Não. Aquele que planejou esse sacrifício, ou que arquitetou tudo isso, ele sabia como fazer, o que usar para que esse sacrifício fosse completo. Então, irmãos, ele foi estruturado pelo próprio Deus. Eu posso confiar no sacrifício de Jesus. Irmãos, como já falamos aqui, se nós fazemos qualquer outra coisa, buscando nessa coisa salvação, como vai dizer Paulo, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi o quê? Vão. Eu estou de novo e de novo crucificando Jesus na cruz do Calvário. Mas nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus foi completo. A morte do Cordeiro para o povo judeu significava a sua liberdade da opressão do Egito. E essa mesma morte apontava para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo significa para mim e para você? A liberdade não da escravidão do Egito, mas significa a liberdade da condenação do inferno. Eu e você, nós fomos resgatados da condenação do inferno, porque o sacrifício de Jesus foi completo ali na cruz do Calvário. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Mas antes, algumas coisas para a gente praticar. Primeiro, seja grato a Deus por providenciar Jesus. Irmãos, hoje nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos celebrando a sua ressurreição. Você já agradeceu a Deus hoje por isso? Você já pensou nisso hoje? Tudo que precisava ser feito pelos seus pecados, pela sua vida, para a sua salvação, Cristo já fez na cruz do Calvário. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Sejamos gratos a Deus por providenciar o Cordeiro. Aqui a gente lembra de que história? Abraão e seu filho Isaque, não é? Deus pediu Isaque como sacrifício. Abraão subiu e foi sacrificar Isaque. E o que aconteceu naquele bendito monte?
Deus olhou para Abraão e disse: não precisa mais, está aqui o cordeiro. Com o sacrifício de Deus na cruz, de Jesus na cruz, o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, com a Páscoa, com a celebração da ceia do Senhor? Deus está dizendo: você não precisa mais ser sacrificado, você não precisa mais sacrificar nada. E Deus está dizendo muito mais, irmãos: você não, está aqui o cordeiro. Não, você não mais precisa pagar pelos seus pecados, está aqui o cordeiro. Você não precisa se martirizar por causa dos muitos pecados que você comete, está aqui o cordeiro. Você já agradeceu a Deus pelo cordeiro? Deus providenciou para Abraão um cordeiro. Deus providenciou para mim e para você um cordeiro. E disse com isso: não, o meu povo não, a minha igreja não, está aqui o cordeiro. Uma segunda coisa, se renda ao Cordeiro de Deus nessa noite. Porque se você ainda não foi salvo por Jesus Cristo, por outra pessoa você não será salvo. Entenda isso. Se você ainda não foi liberto das garras de Satanás, porque se você ainda não participa da Páscoa, é nas garras de Satanás que você está. Se você não foi resgatado por Jesus, outra coisa não vai fazer isso por você. Nenhum outro Deus, nenhum outro santo não vai fazer isso por você. Somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é capaz de te salvar, é capaz de trazer salvação para a sua vida. Por quê? Porque foi somente o Cordeiro de Deus que se sacrificou. Nenhum outro santo, nenhum outro Deus se sacrificou por você. Jesus morreu por você. E somente Jesus ressuscitou por você. Talvez outro Deus, talvez outro ser ou outra pessoa até tenha morrido, mas ressuscitado, só Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré. E é essa ressurreição que te traz a vida eterna. Então, se renda ao Cordeiro de Deus nessa noite. Ninguém mais fez ou fará outro sacrifício por você. Desejo do meu coração é que nós, como povo de Deus, como aqueles que participam da Páscoa, entendamos essa palavra. E você que ainda não participa da Páscoa, que você também entenda essa palavra e entenda que houve um cordeiro que foi sacrificado pela sua vida. E esse cordeiro foi Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos?